Boa noite a todos. Feliz sábado. Que coisa boa estar aqui, gente, que alegria. Depois de mais ou menos 14 anos, é bom retornar a este lugar. Bom, um pedaço de mim sentia muita falta desse estado, porque quando meu pai terminou o curso de teologia, ele então foi diretamente chamado para a Missão Nordeste. E ali ele começou o seu ministério na cidade de Guarabira. Atuou ali na cidade de Guarabira, depois foi transferido para Queimadas. Ali em Queimadas, meu pai pastoreou por um tempo. Depois ele foi transferido para Patos. De Patos, meu pai foi para João Pessoa. De João Pessoa para Natal. E aí então foi para o estado da Bahia. Então, eu não preciso nem dizer que parte da minha vida foi por aqui. Fui fazer teologia depois, e quando estava no 3º ano do teológico, nós, teologando, saímos para fazer os nossos evangelismos. E eu tive o privilégio de fazer o meu evangelismo aonde? Aqui em Campina Grande. Então, eu estava no 3º ano e fiz o evangelismo ali no bairro Jeremias. Na ocasião, batizaram-se em torno ali de uns 40 pessoas, mais ou menos. E compramos o terreno junto com a Missão Nordeste para a construção da igreja. E aí depois eu fui embora. Eu nunca mais vi a igreja construída. Eu não tive o privilégio ainda de ver a igreja construída. As pessoas estão lá, os amigos estão lá, mas a igreja eu ainda não pude ver. E eu acredito que nesses dias em que passarei por aqui, eu vou ter o privilégio de retornar ali para rever os nossos amigos. Bom, a igreja central de Campina Grande também mudou bastante. É uma igreja muito bonita, aconchegante. E agradeço o convite estendido a nós. Estou ali na cidade de São Luís, no Maranhão. E aproveito também para fazer aqui uma propaganda, né? Falou do canal Fé ou Fideísmo, um canal excelente do pastor Gilberto Tais. Eu também tenho um canal, não sei quantos vocês conhecem, o canal Fala Sério Pastor. E no canal Fala Sério Pastor, nós fazemos vídeos respondendo perguntas teológicas e fizemos muitas lives aí nesse período de pandemia. Eu, o Michelson Borges, o Sérgio Monteiro, o pastor Gilberto Tais que está aqui, o Adriano Cecílio, o pastor Jael, Enéas, sobre profecias, sobre Apocalipse, enfim, foram lives assim poderosas. Deixa eu só ver, quem de vocês aqui chegou a acompanhar alguma destas lives aí que a gente fez? Olha aí, tem algumas pessoas que acompanharam as lives, que legal. Então você pode entrar aí no canal Fala Sério Pastor, se inscrever, eu acredito que você vai gostar. Eu vou puxar essa mesinha um pouquinho para cá, para que eu possa ter a visibilidade da tela aqui, tá bem? Pronto. Nós vamos falar nessa noite sobre a transição do sábado para o domingo. Como adventistas do 7º dia, nós somos observadores do sábado. Nós acreditamos que o sábado é o dia do Senhor, faz parte dos seus mandamentos. E, naturalmente, quando nós vamos dar estudos bíblicos ou quando nós pregamos sobre este assunto, vem os questionamentos, tá? Mas e como surgiu essa ideia do domingo? De onde veio o domingo? E é natural nós usarmos o primeiro argumento de que foi alterado em 321 por um indivíduo por nome Constantino. Então, na cabeça de alguns adventistas do 7º dia, antes de Constantino, todo mundo guardava o sábado. Depois de Constantino, então passou-se a guardar o domingo. E eu vou chocar vocês hoje à noite, porque eu vou apresentar alguns documentos para vocês aqui, que mostram que não era bem assim. Tanto para um lado, quanto para o outro. Eu vou mostrar para você que tanto o domingo já era observado antes de Constantino, quanto o sábado continuou sendo observado pós-Constantino. Então nós vamos perceber aqui nesta noite algumas coisas muito interessantes e eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu vou apresentar documentos. Nós vamos apresentar aqui muitos documentos, muitos textos. Bom, para então iniciar esta nossa conversa, essa nossa palestra, nós vamos trabalhar sobre 3 pontos. Nós vamos responder 3 perguntas. Primeira, como e quando a guarda do domingo substituiu o dia de sábado no cristianismo? Como foi que isso aconteceu e quando foi que isso aconteceu?
Segunda pergunta, foi o imperador Constantino quem instituiu a guarda do domingo na era cristã, na igreja cristã? E a terceira pergunta, qual que é a importância de conhecer o processo dessa transição para o cristão no contexto dos eventos finais, no contexto escatológico? Estamos vivendo na iminência do retorno de Cristo. Qual é a importância, qual a relevância de conhecer este assunto? Bom, então nós vamos contextualizar você. Jesus, ele morre, ele retorna para o céu, o Espírito Santo é derramado sobre os seus discípulos, mas antes de voltar ao céu, Jesus havia feito uma profecia que cumpriu-se ao pé da letra, no ano 70, quando Tiro destrói ali Jerusalém. Então, com a destruição de Jerusalém, o Império Romano realmente devastou aquela cidade, e foi colocado fogo no templo, e os judeus passaram a ser muito perseguidos. Você sabe que logo no início os cristãos eram perseguidos pelos judeus. Tá? Os judeus, eles perseguiam os cristãos. Mas ao mesmo tempo em que os judeus perseguiam os cristãos, os judeus eram perseguidos pelos romanos. Então, neste processo de perseguição, ser associado a um judeu era ser perseguido pelo Império Romano. Agora imagina você ser perseguido pelo Império Romano e também pelos judeus. De maneira que os cristãos, então, eles quiseram meio que se desvincular do judaísmo. Então aqui você tem alguns dados, na época do imperador romano Trajano, que ele reinou mais ou menos ali, ele governou mais ou menos do ano 98 até o ano 117, nasceu no ano 53, mas governou no ano 98 até o ano 117. Então foi ele quem proibiu a prática da circuncisão e a observância do sábado judeu. Ok? Depois dele veio um outro imperador romano chamado Adriano, e este imperador então expulsou os judeus da região da Palestina. Então havia de fato uma perseguição aos judeus. E os cristãos, dentro desse contexto, não queriam ser associados a quem? Aos judeus, porque eles serem associados aos judeus era sinônimo de perseguição. Era sinônimo, portanto, de perseguição. E então, alguns cristãos começaram a adotar a prática de guardar um outro dia da semana. Como é que foi este processo de transição? Não foi algo, queridos, assim, o pessoal levantou e disse, gente, a partir de hoje nós vamos guardar o domingo. Não foi assim que as coisas aconteceram. O processo transicional, o processo de transição entre a guarda do sábado e a observância do domingo, foi um processo que durou algumas dezenas de anos até séculos. Tá? Então, logo no primeiro momento, você sabe, os cristãos eles observavam o sábado. Isso todos nós sabemos pela palavra de Deus. Mas, o historiador protestante Johann Carl Ludwig Geisler, ele, referindo-se aos líderes cristãos na igreja primitiva, ele disse que enquanto os cristãos judeus da Palestina retinham toda a lei mosaica e, consequentemente, as festas judaicas também, os cristãos gentios observavam também o sábado e a Páscoa, com referência às últimas cenas da vida de Jesus, mas sem a superstição judaica. Ou seja, os cristãos que eram gentios, que não eram que não tinham vindo do judaísmo, eles guardavam o sábado, e isso daqui é muito importante, eu queria que você atentasse para esse detalhe, porque muitos dos nossos queridos irmãos evangélicos, eles diziam o seguinte, mas o sábado não foi dado para o gentio, o sábado foi dado para o judeu, portanto nós cristãos não temos essa obrigatoriedade de observar o sábado, porque ele não foi dado para gentio. E aqui você tem uma evidência histórica, um protestante historiador, falando sobre o assunto, e aí a data você tem a referência do ano de 1857, o material dele, onde ele diz, olha, não, na verdade os gentios, eles guardavam o sábado, mas não com as superstições judaicas, ok? Vamos ver então um pouquinho como é que foi este período de transição. Sócrates Escolásticos, ele chegou a dizer o seguinte, embora quase todas as igrejas através do mundo celebrassem os mistérios sagrados, a ceia do Senhor, no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e Roma, contudo, em função de uma antiga tradição, cessaram de fazer isso. Então, embora quase todas as igrejas através do mundo celebrassem os mistérios sagrados no sábado de cada semana, os cristãos de onde? Grave essas duas cidades. De onde?
Roma e Alexandria. Estas duas cidades, contudo, cessaram de fazer isto. Tá, isso aqui é história, viu, gente? Isso aqui não sou eu que estou... Eu procurei não trazer fontes adventistas. Porque, não, isso aqui foi um adventista que falou. Então, estou trazendo fontes extra-adventistas, tá? Para que você tenha documentos palpáveis de outras pessoas não adventistas. Então, segundo ele, Roma e Alexandria não observavam o sábado, mas quase todas as igrejas ao redor do mundo conhecido faziam as suas celebrações quando? No sábado. No sábado. Um outro texto eu não sei a pronúncia desse cidadão aí, não sei se é Sobzumen, mas ele diz o seguinte: o povo de Constantinopla, em quase todos os lugares, reúnem-se quando? Juntos quando? No sábado, bem como no primeiro dia da semana. Você percebe que há uma transição? Eles não foi deixa um e já adere ao outro. Vai um e junta com o outro, né? Guarda o sábado, mas vamos guardar o domingo junto também. Então não foi o abandono total. Primeiro guardava o sábado, depois sábado junto com o domingo, depois proibição ao sábado e aí agora só o domingo. Costume, olha só, costume nunca observado aonde? Roma ou Alexandria. Barnabé de Alexandria diz o seguinte: o início do 8º dia, isto é o domingo, isto é o início de um outro mundo. Portanto, guardamos também o 8º dia com júbilo, que é também o dia em que Jesus ressuscitou, ressurgiu dos mortos. Então, guardamos também o 8º dia. Então, eles tinham um dia, guardavam um sábado, mas guardavam também o 8º dia, quer dizer, o domingo. Percebem que não foi uma coisa assim, a partir de hoje não se guarda mais o sábado, foi primeiro aglomerou-se a guarda de um e do outro e depois a proibição. A gente vai ver esse processo. Justino Marte, eu não vou ler o texto todo, mas ele diz assim: no dia dito do sol, dia de domingo, todos os que moram nas cidades ou em campos se reúnem num certo lugar. Eu vou ler, e aí diz assim, eles leem as memórias dos apóstolos, os escritos dos profetas. Quando a oração está terminada, então são trazidos água e vinho, ou seja, para fazer ali o processo da ceia. Nós nos reunimos todos os dias de sol, porque é o primeiro dia, aquele que Deus transformou as trevas em matéria para criar o mundo, e também porque Jesus ressuscitou. Então, eles levavam para a criação do mundo e também apontavam para a ressurreição de Cristo. Então, era a justificativa que se dava. Isso daqui, por que eu estou trazendo isso aqui, gente? Olha a data que esse cidadão fala acerca da observância do domingo. Que data é essa daí? 160, ele viveu no ano 100 até o ano 165. Portanto, ainda nos primeiros momentos da história do cristianismo. Então, quando nós, adventistas do sétimo dia, chegamos para estudar com alguém, a gente não pode dizer assim, não, antes de Constantino guardava o sábado, depois de Constantino guardava o domingo. Aí uma pessoa que tem um entendimento, apresenta um documento desse para você, você vai ficar como? Eita, mas não, isso não é verdade. Não é verdade. É verdade. Pastor, então qual é a relevância de Constantino? Porque a gente fala tanto de Constantino, eu vou mostrar para vocês qual é a relevância. Porque até agora, eu apresentei para vocês o quê? Guardava-se o sábado, e aí, juntando-se ao sábado, não vão guardar o domingo também. Também. Constantino, ele foi responsável pelos decretos, e a gente vai ver sobre isso. Olha mais um texto aqui, atribui-se a um pseudo Ignatius, do século II, e diz que cada um de vós, olha, esse texto é muito interessante, resume tudo que eu falei até agora. Olha o texto que diz, que cada um de vós guarde o sábado de acordo com a maneira o quê? Espiritual, regozijando-se na meditação da lei. E após a observância do sábado, que cada amigo de Cristo guarde também o quê? O dies Domini, o dia do Senhor, o dia do domingo, como um festival, o dia da ressurreição, a rainha e o mais importante de todos os dias. Percebeu como que a coisa foi caminhando? Não, você guarda o sábado, mas também guarda o domingo, porque esse é um dia importante, é o dia que Jesus ressuscitou. E a expressão latina e aqui eu vou fazer um parênteses para explicar rapidamente isso daqui, a expressão latina para dia do Senhor é dies Domini. Essa expressão em grego é Kyriake Remera. Agora presta atenção no que eu vou explicar. Alguns chegam e pegam Apocalipse capítulo 1, verso 10, onde João
Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 1. E João, ele foi arrebatado no dia do Senhor. Capítulo 1, verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma voz como de trombeta. Então, o que os nossos irmãos evangélicos e também católicos, eles dizem? Aqui foi o domingo. Por que eles dizem que foi o domingo? Porque a expressão Kyriake remera, ela só aparece na Bíblia, sabe quantas vezes? Uma única vez. Nós chamamos isso no estudo teológico de rapax legomenon. É quando a expressão ela ocorre apenas uma vez em toda a Bíblia. Essa expressão, Kyriake remera, dia do Senhor, ela aparece uma única vez. Tá certo? Agora, quando João escreveu, ele escreveu em latim ou em grego? Em grego. Portanto, quando João diz assim, o dia do Senhor, ele está falando do domingo? Não. Agora presta bem atenção, João escreveu, ele foi arrebatado no dia do Senhor. Mais tarde, a igreja cristã começou a chamar o dia da ressurreição de Jesus de dia do Senhor, e dies Domini. E esta é uma tradução natural do Kyriake remera. Então, o que eles dizem? Como os cristãos chamavam o dia da ressurreição de Cristo de o dia do Senhor, logo, quando João escreveu o Apocalipse, ele estava se referindo ao domingo. Ei, não, eu não posso atribuir uma fala que foi inventada depois para determinar o pensamento do profeta na hora que ele estava escrevendo, percebe? O profeta escreveu com a mentalidade que ele tinha do dia do Senhor. E o dia do Senhor era o sábado. Alguns atribuem aqui ao dia do Senhor como um aspecto futuro, né, que era um dia escatológico. Eu prefiro acreditar que era o sábado, até porque eu sou adventista e a senhora White diz claramente que foi num sábado. Mas, retirando-se aqui, porque eu não quero falar de Ellen White nesse contexto, eu quero apresentar dados históricos, a expressão dia do Senhor, biblicamente, ela, apesar de não aparecer dessa forma exata, nós sabemos que, biblicamente, o dia do Senhor é o sábado. Se alguém depois, falando em latim, usou a expressão dia do Senhor para atribuir ao domingo, eu não posso dizer que esse era o pensamento do profeta no momento que ele escreveu o texto. Está claro? Ficou claro, gente? Ok, então vamos avançar. Essas constituições apostólicas aqui do ano 250, tudo isso aí eu estou apresentando antes de Constantino para que você entenda o processo de transição do sábado para o domingo. Isso aqui foi escrito no ano 250. E olha o que diz, guardar o festival do sábado, sétimo dia do Senhor, guardar o festival do sábado, sétimo dia, e do dies Domini, dia do Senhor, o domingo, porque o primeiro é o memorial da criação, e o último é o memorial da ressurreição. Então, gente, vamos guardar os dois, é o sábado, para lembrar da criação, e o domingo, que é para lembrar da ressurreição. Deixe-se que os escravos trabalhem 5 dias, mas no dia do sábado, sétimo dia, e no dia do Senhor, no domingo, que eles tenham folga para irem à igreja para a instrução da piedade. Vocês estão percebendo como foi o processo? Não foi um processo de anulação imediata, foi um processo demorado. A gente já viu aí do 1º século, 2º século, até chegar ao período dos decretos que se deram a partir de Constantino. Então, a importância de Constantino no contexto da transição de sábado para o domingo é essa daqui, ó, presta atenção. Que os magistrados e o povo que reside nas cidades descansem quando? No venerável dia do sol, domingo. E que todas as oficinas sejam fechadas. No campo, porém, que as pessoas ocupadas na agricultura possam livre e legalmente continuar as suas atividades. Ele continua, porque a miúde sucede que nenhum outro dia é mais adequado para a semeadura do cereal ou para o cultivo de vinhas, para que não seja perdido pela negligência o momento oportuno para tais operações, que é concedido pela munificência do céu. Aqui virou decreto. O que até então era assim, você guarda um e guarda também o outro, guarda o sábado, mas também guarda o domingo. Com Constantino, nós temos uma transição brusca, porque o período, o momento era sempre de você guarda um e guarda outro, guarda um e guarda o outro, mas agora Constantino faz uma lei dizendo o quê? É para guardar o domingo, e não é para guardar sábado mais não. Pronto, aqui agora tornou-se lei. Isso aconteceu no dia 7 de março de 321. Então, agora, por que a gente fala tanto de Constantino? Porque Constantino foi quem estabeleceu a lei, foi quem deu o decreto. Agora é lei, guardar domingo é lei.
Porque até então você podia guardar só o sábado e ninguém ia te prender por isso, ninguém ia te matar por isso. Mas existiam igrejas que não estavam, quais eram as duas cidades? Roma e Alexandria, que só guardavam sábado, não guardavam domingo. A gente vai ver isso mais à frente, eu já li alguns textos, mas a gente vai ver isso também mais à frente. A partir do decreto de Constantino, é que nós vamos ter frases mais contundentes e mais fortes acerca do domingo. Vocês perceberam que todos os textos que eu apresentei, todos os documentos que eu apresentei aqui, eles são meio que flexíveis e eles trabalhavam os 2 dias. A partir de então, você vai ver de maneira muito forte, trabalhando o domingo. Olha o que disse São Crisóstomo. Agora há muitos entre nós que jejuam no mesmo dia que os judeus e guardam os sábados da mesma maneira. Nós suportamos isso nobremente, ou antes ignóbil e desprezívelmente. Outro texto, Eusébio de Cesareia, que é chamado de adulador de Constantino. Ele diz o seguinte: por sorte não temos nada em comum com a multidão de detestáveis judeus, porque recebemos de nosso Salvador um dia de guarda diferente. Percebe que a teologia já mudou um pouquinho mais? Percebe como depois do documento de Constantino, da ordem de Constantino, as pessoas agora estavam falando de maneira mais veemente contra o sábado, porque até então falava-se a favor do sábado e a favor do domingo, agora é contra o sábado e a favor do domingo. Os cristãos, e aí vem o concílio de Laodiceia, que agora a coisa vai apertando ainda mais. Os cristãos não judaizarão, nem ficarão ociosos no sábado, mas trabalharão nesse dia. Porém, no dia do Senhor, o domingo, eles honrarão especialmente, e sendo cristãos, se possível, não farão nenhum trabalho nesse dia. Se, porém, forem encontrados judaizando, serão separados de Cristo. Aqui já começa o processo de perseguição a quem guarda sábado. Você percebe como foi a transição aí? Vocês estão acompanhando direitinho como que Satanás foi trabalhando ao longo da história? Primeiro, não, guarda os 2, tem problema não, guarda os 2. Depois proíbe, agora por decreto, é para guardar só um. E se você não guardar, então você deve ser morto. Agora, bom, ficou claro então que já havia alguns cristãos, não diga nunca que todos os cristãos começaram a guardar o domingo, mas também não diga que não tinha nenhum cristão que não guardava o domingo antes de Constantino. Ficou claro isso? Alguns cristãos, principalmente em Roma e Alexandria, começaram a guardar sábado e domingo. Em outras partes do mundo, guardavam sábado. Tá certo? Isso mesmo antes de Constantino. Depois de Constantino, então, veio decreto para que se guardasse apenas o domingo. Mas, queridos, de maneira impressionante, Deus sempre teve os seus fiéis ao longo de toda a história. E as pessoas que dizem assim, não, os cristãos guardavam só o domingo. Mentira. Prova? Claro que eu provo. Eu vou oferecer agora para vocês uma série de documentos mostrando em todos os séculos, desde o 2º século, que é o primeiro da Bíblia, né, o período apostólico, mas do 2º século até o século XIX, eu vou mostrar textos, um por um, século após século, cristãos guardando o sábado. Perseguidos ou não. E vocês vão ficar impressionados. Muita gente dizendo que não tinha gente que guardava o sábado. Vamos ver? Século II. Eu quero passar isso aqui de maneira rápida, eu quero ler com vocês aqui de maneira rápida esses textos. Século II. Olha o que diz aqui. Os cristãos primitivos tinham grande veneração pelo sábado e dedicavam o dia para devoção e sermões. Eles receberam essa prática de quem? Dos apóstolos, conforme vários escritos para esse fim. Queridos, eu queria que vocês dessem uma olhada só para a questão da data. Quando é que isso aqui foi escrito? Que ano? 1700 e a Igreja Adventista vem à existência a partir de que ano? Depois do desapontamento, mas oficialmente como Igreja Adventista do Sétimo Dia, 1863. Ok? Oficialmente. 1863. Então quem disse isso aqui foi algum adventista do sétimo dia? Isso aqui é um historiador, um diálogo,
essa publicação foi feita em Londres, onde ele diz que cristãos primitivos tinham grande veneração pelo sábado e dedicavam um dia de devoção e sermões. E eles receberam isso diretamente dos apóstolos. Século 3, ainda no século 2, Orígenes, olha o que ele diz. Muito interessante isso aqui. Abandonando, portanto, a observância judaica do sábado, vamos ver que tipo de observância do sábado é esperado do cristão. Então, ele diz, olha gente, nós não temos que guardar o sábado como judeus. Mas nós guardamos o sábado como cristãos. E como é que um cristão guarda o sábado? Olha o que ele diz aqui. Ó. No dia de sábado, nenhuma atividade mundana deve ser feita. Se, portanto, desistirmos de todas as obras mundanas e não fizermos nada mundano, mas estando livre para obras espirituais, você vem à igreja, ouve leituras divinas e discussões, e pensa nas coisas celestiais, dá atenção à vida futura, mantém diante de seus olhos o julgamento vindouro, desconsidera as coisas presentes e visíveis em favor do invisível e do futuro. Esta é a observância do sábado cristão. Isso escrito aí no 2º século. E é muito interessante porque é o seguinte, pessoas há que dizem o seguinte, não, mas Jesus transgrediu o sábado. Tá. Como foi que Jesus transgrediu o sábado? Porque ele trabalhou. Tá, qual foi o trabalho de Jesus? Ele curou no sábado. Não, peraí, querido. Quem disse que Jesus trabalhou? Quem acusou Jesus foi quem? Os fariseus. Tu é fariseu? Não, então por que tu está dizendo que Jesus fez isso? Porque essa foi uma acusação dos fariseus, mas os fariseus só viviam caluniando Jesus. Ah, pastor, mas não existia a lei de que não podia fazer cura no sábado? Aí eu pergunto a você, se existia, mostra aqui. Pega o Antigo Testamento, abre lá no livro de Êxodo, que é onde tem a lei, abre em Levítico, que são diversas leis, abre em Deuteronômio, pega todo o Pentateuco e mostra um texto que diga, no sábado não se pode curar. Pode mostrar o texto onde diz que no sábado você não pode caminhar X período de distância. Tá, mas de onde veio isso daí? Simples. Quando os judeus eles foram levados para o cativeiro babilônico, ao retornarem do cativeiro babilônico, e isso vai estar nos livros de Macabeus, os livros apócrifos, que é um período intertestamentário, nós não temos muitos registros disso, a não ser os apócrifos. Começou então a surgir várias ramificações dentro do próprio judaísmo, seitas mesmo, que eram algumas mais radicais e outras não. Por exemplo, os zelotes, os fariseus, os saduceus, escribas. Então, os fariseus principalmente se tornaram muito fortes. E o medo exacerbado, porque eles foram levados para o cativeiro, de ir novamente, puxa, a gente não pode voltar para o cativeiro, vamos manter a nossa fidelidade a Deus. Eles começaram a criar regras e mais regras que não existiam. Então, gente, não pode cuspir no chão no sábado. Por quê? Porque a terra vai trabalhar para engolir o seu cuspe, ou porque isso é fazer argamassa. Não pode arrancar um fio de cabelo branco no sábado, porque isso é colheita. Não pode pegar uma fruta no pé no dia de sábado, por quê? Porque está trabalhando. Não pode curar uma pessoa que está doente, porque isso é trabalho. Aí Jesus chega e pergunta assim, isso estava na lei de Deus? Isso foi estabelecido por Deus? Esse tipo de sábado Jesus não guardou mesmo não. Aí então, Jesus chega e pergunta assim, tá, tudo bem, eu não posso curar ninguém, mas deixa eu fazer uma pergunta. E se um boi cair no buraco no dia de sábado? Aí o judeu, não, mas um boi vale dinheiro, né? Boi é dinheiro, vai perder dinheiro? Não, aí a gente dá um jeito aqui, né? A gente bota a corda, a gente desce, tira o boi do buraco. Aí Jesus pergunta, então o que é mais importante? Quem vale mais, o boi ou uma pessoa? Então perceba que Jesus não veio para mudar alguma coisa, para transgredir um mandamento que ele mesmo estabeleceu. Jesus ele veio mudar a ordem das coisas que como estavam, que os judeus haviam alterado, que os judeus haviam acrescentado, ok? Continuando, século 2, 3 e 4, desde o tempo dos apóstolos até o concílio de Laodiceia, a sagrada observância do sábado dos judeus persistiu, como pode ser comprovado por muitos autores, não obstante o voto contrário do concílio. Quem disse isso? John Lee. Isso foi escrito em Londres em que ano? 1600? Igreja Adventista nem sonhava em existir. Estou apresentando para vocês documentos. Século 3. Pelo ano 225 depois de Cristo, havia várias dioceses ou associações da Igreja Oriental que guardavam sábado desde a Palestina até a Índia. Século 4. Na Igreja de Milão, na Itália, o sábado era tido em alta consideração. Não que as igrejas do Oriente ou qualquer outra das restantes que observavam esse dia fossem inclinadas ao judaísmo, mas elas se reuniam no sábado para adorar a Jesus, o Senhor do sábado. Isso foi escrito
por Peter Henley, em que ano? 1636. Então perceba que ele até se explica. Diz, gente, a gente guardava o sábado, a igreja em Milão, na Itália. Nós guardamos o sábado não é por causa do judeu, não. É porque a gente quer adorar Jesus no dia que ele pediu. É porque está na Bíblia. É simplesmente por isso. Ainda no século IV, por mais de 17 séculos, a igreja da Abissínia continuou a santificar o sábado como dia sagrado, o quarto mandamento. Quem disse isso? Ambrósio de Mórbios. Ambrósio, o famoso bispo de Milão, este que eu acabei de mencionar, disse que quando ele estava em Milão, guardou o sábado. Mas quando passou a morar em Roma, lembra que eu falei, gente, não esqueçam, as duas cidades, Roma e Alexandria, vocês estão espertos. Quando ele foi morar em Roma, guardava o que lá? Domingo. Ele passou a morar em Roma, então ele observou o domingo. Isso deu até origem a um ditado popular. Quando você está em Roma, faça como Roma faz. Então, fora de Roma e Alexandria, havia muitos cristãos ao redor do mundo que guardavam o sábado, normalmente, como Jesus havia prescrito, como está na palavra do Senhor. Eles, os cristãos, isso aqui é alguém escrevendo, está no livro dos pais da igreja. Eles, os cristãos, desprezam o nosso Deus, o Deus Sol, não é? Zoroastro, o venerado fundador de nossas crenças divinas, não substituiu o domingo 1000 anos antes em honra ao sol, cancelando o sábado do Antigo Testamento. Os cristãos, contudo, realizam suas cerimônias religiosas no sábado. Quer dizer, tem alguém aqui acusando os cristãos, no 4º século, de serem guardadores do sábado. Olha que interessante. E ele argumenta dizendo o seguinte, mas Zoroastro já tinha mudado esse negócio aí. E por que esses cristãos continuam guardando o sábado? Então havia cristãos no 4º século, observando o sábado do Senhor. Ainda no 4º século, Frumêncio, bispo da Etiópia, no 4º século, ele disse o seguinte, e nos reunimos no sábado, não porque estejamos infectados com o judaísmo, mas para adorar Jesus, o Senhor do sábado. Século V, Agostinho, cujo testemunho é mais incisivo pelo fato de ele ser um observador do domingo, mas olha o que ele diz, ele mostra que o sábado ele era observado em seus dias na maior parte do mundo cristão. O próprio Agostinho, que é conhecido, Santo Agostinho, ele diz claramente que o sábado era observado na maior parte do mundo cristão. Isso aí está no livro dos pais nicenos e pós-nicenos. Ainda no século V, aqui diz o texto, no 5º século a observância do sábado judaico persistia na igreja cristã. Deus sempre teve seus filhos fiéis. Sempre. Século VI. Vocês não se importam de eu ir passando os textos assim não, né? Porque eu quero mostrar para vocês século por século. Para que não fique dúvida, para que ninguém chegue para vocês dizendo assim, esse negócio é coisa de adventista. Não é. Quem fala que é coisa adventista, no mínimo não estudou a história. Ele não conhece a história. Porque se conhecesse, jamais falaria isso. Século VI. Neste último exemplo, eles, a igreja da Escócia, parecem ter seguido o costume do qual encontramos vestígios na primitiva igreja monástica da Irlanda. Já citou 2 países aí. Ou seja, afirmam que o sábado era o 7º dia no qual descansavam de suas atividades, de todas as atividades. Ainda no século VI, sobre Columba de Iona. Tendo trabalhado na Escócia por 34 anos, ele predisse clara e abertamente a sua morte. E no dia 9 de junho, um sábado, disse ao seu discípulo de Ermite, olha o que ele falou. Este é o dia chamado sábado, isto é, o dia de descanso, e como tal será para mim, pois ele colocará fim aos meus labores. E foi nesse dia que ele faleceu. Século VII. Parece ter sido costumeiro nas igrejas celtas, nos primeiros tempos, tanto na Irlanda quanto na Escócia, manter o sábado judaico, como um dia de descanso no trabalho. E o domingo, comemorativo da ressurreição do Senhor, como regozijo, como exercícios de adoração pública. Nesse caso, eles obedeciam ao 4º mandamento, literalmente, no 7º dia da semana. Século VIII. Agora vamos para a Índia, vamos para a China, vamos para a Pérsia. Abrangente e persistente foi a observância do sábado entre os crentes na igreja oriental e dos cristãos de São Tomás da Índia, que jamais estiveram ligados a quem? Percebeu? Roma e Alexandria eram as 2 cidades que foram essas cidades que adotaram o quê? O domingo.
e aí foi naquele período transicional e tal, até a obrigatoriedade. Mas as igrejas que não estavam ligadas diretamente a Roma, não tinha essa prática. E olha o que diz aqui, o mesmo costume foi mantido entre as congregações que se separaram de Roma após o concílio de Calcedônia, por exemplo, os abissínios, jacobitas, marionitas e os armênios, todos eles guardavam sábado. Por quê? Porque eles não estavam ligados diretamente a Roma. Século IX, Papa Nicolau I, no 9º século, ele enviou ao príncipe governante da Bulgária um extenso documento dizendo que havia de cessar trabalho no domingo, mas não no sábado. O líder da igreja grega, ofendido pela interferência do papado, o declarou excomungado. Não, nós não temos parte com você mais. Isso aqui é história, isso aqui não sou eu que estou contando, é história, tá? E todas essas referências que eu estou colocando, repito, não são adventistas, tá? Século X, o que aconteceu? Os seguidores de Nestor, eu acho impressionante que havia um indivíduo, Nestor, que pregava sobre este assunto, falava sobre este assunto no século X. E olha a característica dos seguidores de Nestor. Quais eram as características? Não comem carne de porco. E fazem o que mais? Não creem na confissão auricular e também não acreditam no purgatório. Adventistas do sétimo dia no século X? Não eram adventistas do sétimo dia, eram simplesmente pessoas que estavam seguindo a Bíblia. No século X. Século XI. Margarete da Escócia, em 1060, tentou arruinar os descendentes espirituais de Columba, opondo-se aos observadores do sábado do sétimo dia em vez de o domingo. Século XII. Há vestígios de observadores do sábado no século XII na Lombardia. Isso aí está na enciclopédia de Strong. Século XII ainda, sobre os valdenses, em 1120, a observância do sábado é uma fonte de alegria. Ainda no século XII, na França, por 20 anos, Pedro de Bruges agitou o sul da França. Ele enfatizava especialmente um dia de adoração, reconhecido na época entre as igrejas celtas das Ilhas Britânicas, entre os seguidores de Paulo e na igreja oriental. Isto é, qual era o dia? O sábado do quarto mandamento. Século XII. Século XIII. Contra os observadores do sábado, o concílio de Toulouse, de 1229, no cânon 3 diz o seguinte: os senhores dos diversos distritos devem procurar diligentemente as vilas, casas e matas, para destruir os lugares que servem de refúgio. Aos leigos não é permitido adquirir os livros tanto do Antigo como do Novo Testamento. Como é o nome disso aqui, gente? Perseguição. Século XIV. Em 1310, 200 anos antes das teses de Lutero, os irmãos boêmios constituíram o quarto da população da Boêmia, estavam em contato com os valdenses, e olha como termina o texto dizendo: Erasmo enfatizava que os valdenses da Boêmia guardavam o sábado do sétimo dia de uma maneira estrita. Século XV, Erasmo testemunha por volta de 1500, os boêmios não apenas guardavam estritamente o sábado, mas eram também chamados de sabatistas. Século XVI, eu vou passar rapidamente. Alguns de vocês, em oposição à advertência, guardam o sábado. Vocês devem ser severamente punidos, e quem for visto guardando o sábado, pagará uma multa de 10 marcos. Em Liechtenstein, século XVI ainda, os sabatistas ensinam que o dia de repouso, o sábado, ainda deve ser guardado. Dizem que o domingo, como dia semanal, é uma invenção do Papa. Quem falou isso foi no ano de 1590. Não foi nenhum adventista. Na Índia, Francisco Xavier, famoso jesuíta, chamado para a Inquisição, que foi preparada em Goa, na Índia, em 1560, para verificar a maldade judaica à observância do sábado. A Santa Inquisição deu um jeito de chamar este líder religioso jesuíta. Na Abissínia, século XVI ainda, não é pela imitação dos judeus, mas em obediência a Cristo e seus apóstolos que observamos este dia, o sábado. Século XVII, cerca de 100 igrejas guardadoras do sábado, a maioria independentes, prosperaram na Inglaterra durante o século XVII e XVIII. Século XVIII, antes de Zinzendorf e os morávios de Belém iniciassem a observância dos sábados, prosperassem, havia um pequeno grupo de alemães observadores do sábado na Pensilvânia. Os abissínios e muitos do continente europeu, especialmente na Romênia, Boêmia e Morávia, Holanda e Alemanha, continuaram a guardar o sábado. Onde quer que a igreja de Roma predominasse,
Esses sabatistas eram penalizados com o confisco de suas propriedades, multas, encarceramento e execução. Século XIX, na China. Os Taiping, quando interrogados sobre a observância do sábado, responderam que, em primeiro lugar, porque a Bíblia ensina, e em segundo, porque seus ancestrais guardavam o sábado, lá na China. Então não me venha dizer que a observância do sábado é coisa de adventista, porque Deus teve sempre, ao longo da história, servos fiéis que observaram o sábado, desde a época de Cristo até os dias atuais. Somos apenas pessoas que, conhecendo a palavra de Deus, mantém-se fiel a ela, seguindo os padrões desde o Antigo Testamento. E pretendemos fazer isso até a volta de Cristo. Que Deus nos abençoe.